Senhoras e senhores, dando continuidade às apresentações do 19º CONAMAT, com painel Perspectivas para a Justiça do Trabalho, Autonomia, Efetividade e Justiça Social, convidamos para presidir a mesa a senhora diretora de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA, Sua Excelência, Juíza do Trabalho, Luciana Conforti. Como painelistas, convidamos Sua Excelência, o Regedor Regional do TRT da 18ª Região, Vice-Presidente do Coleprecor, Desembargador Paulo Sérgio Pimentel. E a Sua Excelência, o Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, senhor Luciano Frota. Com a palavra, a presidente dessa mesa, Sua Excelência, Juíza do Trabalho, Luciana Conforti. O meu bom final de dia, de manhã, para todos e a todas, e um cumprimento especial às minhas colegas magistradas, dirigentes associativas ou não, ou ex-dirigentes associativas. Estamos juntas, tá? É com imenso prazer que eu fui chamada para substituir o outro presidente de mesa, que teve um compromisso e não pôde continuar conosco. Estou aqui entre amigos, o Luciano Frota, o desembargador Paulo Pimenta, que tive o prazer de conhecer agora. O nosso painel, então, como já disseram, vai tratar das perspectivas para a justiça do trabalho, autonomia, efetividade e justiça social. Os nossos painelistas, eu vou ler brevemente o currículo deles, pela ordem de apresentação. O nosso primeiro painelista é Luciano Frota, conselheiro do CNJ, juiz do trabalho na 10ª Região, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília e graduado pela Universidade Federal do Ceará. É titular, então, da 3ª Vara de Brasília, do 10º Regional. O nosso outro painelista é Paulo Pimenta, vice-presidente do Coleprecor e também corregedor regional do TRT 18, e também foi juiz substituto da 10ª Região, não é isso? Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, já foi advogado também em Brasília. Então, eu passo a palavra, cada painelista terá 20 minutos para a sua exposição, iniciando pelo Luciano Frota. Por favor, Luciano, com a palavra. Muito obrigado, eu agradeço, bom dia a todos, agradeço, sensibilizado a esse convite da ANAMATRA. Quero dizer que falar depois do professor Lênio Streck e já perto do almoço é uma tarefa muito difícil. Evidentemente que eu não tenho o talento, nem a profundidade e o conhecimento do professor Lênio, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, pelo menos esse é o meu objetivo. Bom, o tema que me foi incumbido de tratar é mais em relação à questão do poder judiciário e da democracia, dentro do Estado Democrático de Direito, e um pouco sobre o papel do magistrado nesse Estado Democrático de Direito a partir da Constituição de 88, com uma incursão pelo Conselho Nacional de Justiça. O poder judiciário, tal como ele foi teorizado e concebido pela Revolução Francesa e que serviu de protótipo para o mundo ocidental, ele tinha como característica ser um poder neutro, um poder sem proximidade social, com os juízes incumbidos da tarefa exclusiva de aplicação da lei formal. E
para manter essa aparência de distanciamento social, o próprio judiciário tratou de construir os seus próprios muros, cultivando no imaginário das pessoas ideações míticas como pretórios, togas, ministros, corte, que simbolizavam e ainda simbolizam um poder superior, um poder estratificado, um poder intocável. E o poder judiciário brasileiro não foi diferente. Ao contrário, os influxos sofridos de um passado colonial fizeram do poder judiciário brasileiro ainda mais elitista. E se a nossa sociedade foi construída sobre um alicerce elitista, racista, machista, preconceituoso e falso moralista, sobretudo, o Poder Judiciário brasileiro, como não poderia ser diferente, carregou na sua formação esse mesmo código genético, marcando a sua atuação pelo cultivo de uma vocação, podíamos dizer, uma vocação atávica, de conciliar os interesses das elites dirigentes. E foi nesse cenário de um judiciário pretensamente neutro, de um judiciário burocrático e de um judiciário subserviente aos interesses das elites, que construímos o DNA da nossa magistratura. E esse modelo de judiciário e de magistratura foi sendo reproduzido, sob os aplausos, evidentemente, das elites, até o advento da Constituição de 1988. Mas a Constituição de 88, na verdade, foi constituída sob um novo paradigma, que era o paradigma do Estado Democrático de Direito. E uma Constituição que representou o renascimento, e o professor Lênio havia falado isso, que ele foi construído num ambiente que não havia constitucionalismo, praticamente, no ambiente do autoritarismo. A Constituição de 88 representou o renascimento do constitucionalismo no Brasil, fazendo ressurgir, não só na mente, como no coração das pessoas, as ideias concretas de Constituição, de democracia e de república. Representou a Constituição de 88 a transição do modelo institucional baseado numa igualdade puramente formal para um novo tempo, que era um tempo de igualdade substancial, um tempo de respeito aos valores humanos. Esse Estado democrático de direito trouxe consigo um elenco de princípios, de valores, de finalidades, e isso passou a exigir dos poderes dos Estados provimentos concretizadores dessas escolhas políticas feitas pelo Constituinte originário, escolhas essas que passaram a ser demarcadoras de uma nova concepção de Estado e de sociedade. E o Poder Judiciário foi, então, convocado para essa missão de recuperar a crença na Constituição, a missão de tentar fazer ressurgir ou renascer a autoestima constitucional no povo brasileiro, que vinha abalada por longos anos e períodos também intermitentes de autoritarismo que nós vivemos. Isso implicava, primeiramente, em recompor a confiança no próprio Poder Judiciário, que até então se mantinha distante, assistindo passivamente tantos horrores e iniquidades sociais, e isso gerava e gerou na sociedade uma descrença em novas promessas, ainda que fossem promessas constitucionais. Mas, como dito, esse novo constitucionalismo do Estado Social brasileiro, contido na Carta de 1988, atribuiu ao Poder Judiciário um papel de garantidor da democracia. E, para isso, disponibilizou diversos instrumentos esses viabilizadores dos direitos fundamentais, dentre os quais podemos citar o mandado de injunção, o habeas data, o mandado de segurança coletivo e, por que não dizer, a ação civil pública, ainda que tenha sido constituída em 1985, mas veio a ação civil pública com essa nova roupagem, trazida pela Constituição de 88.
E esses instrumentos novos, esses instrumentos jurídicos novos, trouxeram também a Constituição para o debate social, naquilo que a doutrina chama de judiciarização da Constituição, fazendo com que a Constituição brasileira se tornasse efetivamente protagonista na garantia dos direitos fundamentais por ela assegurado. Ocorre que esse judiciário, que o novo momento constitucional exigia, ainda preservava e ainda preserva um pouco, evidentemente, a mesma hierarquia burocratizada, a mesma hierarquia, a mesma arquitetura hierarquizada e a mesma arquitetura elitista, um modelo que não mais se coadunava com as necessidades de uma nova sociedade que, recém-despertada do torpor do arbítrio, organizava-se melhor politicamente e clamava por soluções para os seus múltiplos problemas. Então, nós tínhamos, assim, uma Constituição comprometida com os valores humanos de dignidade, dotada de força normativa, à disposição instrumentos jurídicos que possibilitavam a sua efetivação, mas com um poder judiciário estruturalmente ineficiente, ideologicamente conservador, que sucumbia às pressões do capital e que não concretizava os avanços constitucionais determinados pela Carta de 88. Além disso, ainda tínhamos um Estado, no Estado no seu viés de executivo e legislativo, omisso quanto às questões sociais de cidadania, emparedado por um receituário neoliberal de Estado mínimo imposto ao mundo pelas grandes corporações transnacionais. O certo é que esse conjunto de fatores desse momento fez eclodir novos sujeitos de direito de atuação coletiva, que passaram a pautar o Poder Judiciário com as suas demandas de massas. Então, o debate social deixou de se limitar aos palcos tradicionais de atores políticos do Executivo e do Legislativo, do Parlamento, e passou a compor a agenda do Poder Judiciário, que então se viu compelido a manter interlocução com setores de pressão social, situação com a qual ele não estava acostumado a conviver, com pressão social das ONGs, de sindicatos, de associações, dos movimentos sociais como um todo. E esse era o momento que se vivia. Mas, paralelamente a isso, começava também a mudar o perfil da magistratura no Brasil. Uma magistratura com mais jovens, uma magistratura com uma maior participação feminina. Então, foram novos ares, novas ideias, novos ideais, e uma nova geração que vinha disposta a mudar esse cenário sombrio que se tinha até então, de uma magistratura acomodada ao formalismo da lei e ainda resistente a compreender a força normativa da Constituição. E esse judiciário começava a incomodar o sistema, e começava a incomodar, sobretudo, por meio de suas instâncias ordinárias, na medida em que ousavam, essa turma jovem que chegava, ousava em determinar o cumprimento da Constituição naquilo que representava o seu eixo central, com que não estávamos acostumados a pensar dessa forma, que era a dignidade da pessoa humana e a garantia dos direitos básicos de cidadania. Nesse cenário, começou de incômodo do sistema e de debates internos dentro da própria magistratura, surgiu o discurso público de necessidade de reforma do Poder Judiciário, uma reforma que não tinha outro objetivo que não fosse o objetivo de controlar o próprio Poder Judiciário. Evidentemente que para esse discurso público, não faltavam motivações. Nós, de fato, éramos, e somos ainda, um poder com muitas mazelas. Era um judiciário moroso, um judiciário sem transparência administrativa, um judiciário que se autoconcedia privilégios, um judiciário recheado de denúncias de corrupção. Então, a gente tinha, naquele cenário, uma crise de fachada,
cujo pano de fundo era o ativismo judicial que se iniciava e que se propagava, e esse ativismo incomodava os poderosos, e surgia esse discurso da necessidade de se controlar a base insubordinada da magistratura, mas tínhamos, paralelamente a isso, uma crise real, que era essa crise provocada pela falta de credibilidade, de legitimidade do judiciário, motivadas exatamente pela sua incapacidade de oferecer respostas aos jurisdicionados. Essa foi, então, no meu modo de ver, a atmosfera de crise que envolveu o debate da época da reforma do Poder Judiciário, que culminou com a emenda constitucional 45 de 2004, e da qual eu quero me ocupar um pouco em relação a essas crises. Bem, com a emergência desses novos atores coletivos na seara judicial para a defesa dos interesses difusos e os interesses coletivos, além de ter sido uma revolução do próprio processo civil, até então de viés individualista, ela trouxe uma nova faceta para o acesso à justiça. Ou seja, com esses atores coletivos ajuizando demandas de massa, a nova Constituição estava propiciando, estava se trazendo para o judiciário e para a sociedade a possibilidade da própria sociedade civil participar na construção da sua própria cidadania. E quando eu estou a falar de acesso à justiça, por certo, eu não estou a tratar apenas da possibilidade de se reivindicar a interferência judicial, mas, efetivamente, de se obter uma tutela judicial que seja, de fato, transformadora de uma realidade. Um acesso à justiça que, efetivamente, se obtém uma tutela judicial que importe em reconhecimento dos direitos e das garantias fundamentais, que construa um patamar de civilidade social em consonância com os compromissos e objetivos assumidos pela Constituição. Evidentemente que esse novo papel assumido pelo Judiciário foi fruto, sobretudo, dos desgastes das instituições representativas tradicionais. Bom, o que ocorre é que esse protagonismo do Judiciário, que acirrou diversas críticas, tivemos críticas internas e tivemos críticas externas. E a questão toda voltada para o debate a respeito do ativismo, que é, efetivamente, um debate por demais complexo, porque o ativismo judicial, a exacerbação da função judicante proativa, quando exacerbada, ela é capaz, sim, de levar a uma ditadura da toga, e isso, para a democracia, é tão indesejável quanto a própria redução do papel político dos juízes diante da omissão do Estado na efetivação dos direitos fundamentais. Mas a história também tem revelado que o discurso do minimalismo judiciário e da sua neutralidade como árbitro dos conflitos, dentro de uma visão liberal clássica, apenas serviu para manter esse status de exclusão social e permitir o aprofundamento das desigualdades. Esse talvez seja o maior dilema com que convive o judiciário, equilibrar-se entre o seu papel constitucional de garantidor da democracia, e democracia no seu sentido mais amplo de possibilitar a igualdade substancial, e a necessidade de preservar o princípio da separação dos poderes, que é uma necessidade para assegurar a sobrevivência da própria democracia. Ocorre que foi a própria Constituição, ao propor um modelo renovado de democracia fundado no exercício de uma cidadania ativa, quem trouxe o judiciário para a cena política com o dever de interferir sempre que as promessas constitucionais estejam sendo negligenciadas pelo Estado. Portanto, penso eu, não podemos ter medo do ativismo judicial quando o seu balizamento é a Constituição. Bem, o discurso político apresentado para propor a reforma do Judiciário tinha como dos seus pilares a necessidade de garantia do acesso à justiça e da efetivação do princípio da duração razoável do processo. No modelo de um Estado democrático de direito, não há como se pensar em qualquer mudança no poder judiciário
que não seja sob o enfoque do acesso à justiça e do acesso em sua dimensão qualitativa, que importa necessariamente na construção de caminhos que promovam não apenas a igualdade de acesso à proteção judiciária, mas como também o acesso aos próprios bens sociais garantidos pelo Estado Social de Direito. E nesse debate de acesso à justiça, preocupa-me especialmente as abordagens aquelas abordagens que resumem toda a problemática no acúmulo de demandas como causas de lentidão e de ineficácia da jurisdição. Certamente que a morosidade do judiciário é um problema grave que precisa ser combatido. Agora, é ilusório pensar que a redução de processos judiciais trará como resultado a qualidade da prestação jurisdicional. Ou seja, é ilusório pensar que reduzir os processos propiciará um acesso à justiça mais qualificado. Reduzir processos nunca reduziu conflitos. Aliás, muito pelo contrário, pode, na ânsia de se buscar resultados numéricos, mitigar o papel do próprio Poder Judiciário na atuação concreta de fazer cumprir as promessas constitucionais. Por isso, precisamos ter muito cuidado com as soluções apresentadas como remédios milagrosos para resolver a ineficiência da jurisdição. Nesse palco das elites, não há espaço para amadores. A espinha dorsal da Emenda Constitucional 45, aprovada como a redenção do Poder Judiciário, na verdade, revelou a disposição que se teve de moldar o Poder Judiciário à imagem e semelhança dos interesses mais imediatos dos poderosos do mercado. E isso fica bem claro, eu não vou nem tratar aqui, porque já estão me avisando de tempo aqui, no documento técnico 319 do Banco Mundial, que fez uma avaliação de como deveria ser o judiciário sobre a lógica da racionalidade do mercado, de um judiciário de decisões judiciais previsíveis, céleres e que garantissem a propriedade privada. Não à toa que a emenda constitucional, a partir da Emenda Constitucional 45, hoje se está falando muito em mecanismos alternativos de solução de disputas, nada contra os mecanismos alternativos para a solução de processos, entretanto, precisamos ter muito cuidado com o que se quer buscar com isso, e cuidado com esses excessos de sejusques, principalmente na Justiça do Trabalho, em que a gente pode acabar, pode ser um caminho que se está buscando, e cada dia tem se agravado mais, de privatização da justiça, e nós precisamos ter muito cuidado com isso, que o que se quer é romper o monopólio estatal do Poder Judicial. Outro efeito da Emenda Constitucional 45, que foram as súmulas vinculantes e a ação direta de constitucionalidade, que não tinha outro objetivo senão concentrar nas cúpulas a reflexão e o debate sobre o direito, sobre as questões que eram propostas aos tribunais, subtraindo, evidentemente, isso para garantir previsibilidade, para atender os interesses do mercado, mas subtraindo da cúpula, da base da jurisdição, sacrificando a construção democrática do direito, e esse é um outro risco imenso que nós estamos correndo, ao meu ver, enquanto Poder Judiciário. E nesse pacote, gente, do Conselho Nacional de Justiça, da Emenda Constitucional, veio o Conselho Nacional de Justiça, que, evidentemente, eu teria até muito mais para falar em relação ao CNJ, mas eu estou com o tempo aqui meio esgotado, mas eu queria primeiro ressaltar a importância que o CNJ tem para o judiciário brasileiro, a despeito de ter problemas, a despeito de serem necessárias correções de rumo, mas o CNJ mudou o cenário, mudou um pouco, ainda não mudou o que devia, mas mudou um pouco aquele judiciário que nós tínhamos até 2004, um judiciário com práticas corporativistas, um judiciário que não tinha organicidade, que não tinha unidade, e hoje o CNJ
cumpre um papel, ainda não como deveria, mas cumpre um papel importante, porque pelo menos hoje nós conhecemos o Poder Judiciário, nós sabemos o seu tamanho, nós sabemos qual o seu custo e os seus pontos de eficiência e de ineficiência. Se não resolvemos, é outro problema, mas a gente, pelo menos, conhece hoje o Poder Judiciário. E acho que o CNJ nasceu para ser um órgão de controle do Judiciário e um órgão de controle mais identificado com a sociedade. Por isso, não pode e não deve ser um órgão de representação de cúpulas do próprio Judiciário, porque isso desnatura a própria concepção de sua criação, que é voltado para o exercício de controle social. Talvez nós precisemos discutir melhor esse processo de escolha dos conselheiros pelos órgãos de cúpulas do Judiciário. Há efetivamente um déficit de democracia nesse processo e isso faz com que os escolhidos estejam, de algum modo, atrelados aos tribunais que os escolheram. Isso pode não ser, isso não é bom, não está sendo bom, e isso a gente precisa melhorar, aperfeiçoar esses mecanismos de escolha dos conselheiros. E a gente pode constatar isso quando se examina o próprio processo decisório do órgão, muitas vezes com flagrante viés corporativo. Talvez uma mudança na forma de recrutamento e, quem sabe, uma ampliação da participação da sociedade civil, mas com outro modelo de escolha, possa trazer uma oxigenação maior para o órgão. Mas mesmo carecendo de alguns ajustes, não se pode negar que hoje a sociedade conhece melhor o Poder Judiciário. Mas é necessário, evidentemente, avançar, e não há a menor dúvida, e avançar corrigindo rumos, e é isso que nós estamos fazendo aqui. E a sociedade precisa debater melhor o CNJ e o papel do CNJ, o Judiciário, pela sua base, pelas associações, precisam debater melhor o papel do CNJ para a gente melhorar, para a gente aperfeiçoar o que tem. Quem tem que pautar o CNJ é o Poder Judiciário pela sua base e a sua estrutura de tribunais e a sociedade, e não o CNJ pautar o Judiciário e a sociedade. Tem uma lógica invertida aí, e nós precisamos participar mais desse debate. Com relação a essas políticas públicas do CNJ de garantia de acesso à justiça, o receio que eu tenho é que esse meio que a gente busca para atingir o fim, que é o descongestionamento processual, acabe por trazer um outro obstáculo para o acesso à justiça, que é a negação do próprio direito. Não tenho dúvida que o Judiciário precisa oferecer respostas em tempos mais adequados, mas isso não pode significar o comprometimento da qualidade dessa prestação jurisdicional. Uma política de metas. Uma política de metas medida por indicadores meramente quantitativos não produzirá efeitos positivos para a construção da cidadania. Precisamos de novas ações. A política de meta, ela emburrece o juiz, transforma o juiz num computador, num autômato, e a gente passa a pensar apenas em destruir processos e não em resolver os conflitos sociais. Estamos nos omitindo do processo de construção da cidadania quando a gente adere a uma política de metas que está escravizando o Poder Judiciário e fazendo todo mundo extinguir os seus processos sem resolver os seus conflitos, e a sociedade vai nos cobrar por isso, não tenham dúvidas disso, e vai nos cobrar muito, muito seriamente. Enfim, acho que, para encerrar, acho que avançamos muito, mas também estamos muito longe de terminar a construção do judiciário que precisamos. E aí vem as minhas impressões pessoais. Precisamos, efetivamente, de um poder judiciário não apenas materialmente estruturado, mas precisamos de um poder judiciário que seja, de fato, contramajoritário. Um poder judiciário que seja, sobretudo, comprometido socialmente, como determina a própria Constituição ao instituir no Brasil o Estado Democrático de Direito. Não podemos esquecer que o Estado Democrático de Direito, que constitui a nossa República, tem como fundamentos centrais a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E como foco, um foco voltado para a construção de uma sociedade livre,
justa e soberana. Claro que ter uma sociedade livre, justa e soberana é um ideal constitucional, um desafio, e pode até ser mesmo uma utopia. Aliás, dentro do sistema capitalista, em que impera a lei do cão, todos contra todos, de fato é uma utopia. Mas eu faço uso das palavras do Dworkin, e aqui abro aspas. A política jurídica utópica também é direito, pois cada sonho pode ser o direito do futuro. O direito de hoje deve ser desafiado com as possibilidades de amanhã. E, para falar de utopia, não podemos deixar de citar Galeano, que diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Mas nesses tempos que nós estamos vivendo, de fascismo escancarado, dizer que o juiz deve ser comprometido socialmente soa aos ouvidos encerados dos desavisados de plantão como uma pregação de um ativismo político desenfreado, como se não fosse a própria Constituição que nos obrigasse a assumir esse protagonismo social. Nós temos uma Constituição com força normativa, com valores e princípios comprometidas com o socialmente justo, e nada pode estar acima da Constituição. E juiz que não parte da Constituição para fazer a aplicação de uma lei, está negando o próprio Estado de Direito. É natural que a magistratura tenha os seus inimigos externos, natural, nós somos um poder contra-majoritário. Mas o que mais me preocupa são quando esses inimigos estão dentro da própria magistratura. E isso ocorre quando? Ocorre quando os juízes renunciam à sua independência para ajustar-se ao comodismo de aplicação crua da letra da lei, deixando-se manietar por um formalismo jurídico. E o fazem, assim, às vezes por ingenuidade, outras vezes por adesismo, o jogo do sistema. O discurso da neutralidade que se traz e que hoje está voltando nessas ondas fascistas, serve apenas para revelar a conivência do magistrado com toda sorte de injustiças e de iniquidades sociais, agindo como um verdadeiro Pilatos. E essa omissão odiosa, amigos, descompensa a balança da democracia, descompensa a balança da justiça, porque cujo equilíbrio só se alcança quando o poder da toga atua para evitar o arbítrio e para evitar a barbárie. Como dizer que juízes não são agentes de transformação social se a própria Constituição tem esse caráter transformador? E, para isso, basta ler os artigos 1º e 3º da Constituição Federal e entender que a proposta constitucional é de transformar essa sociedade que a gente tem. Uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, uma sociedade que despreza as minorias, uma sociedade que não respeita os direitos dos trabalhadores, uma sociedade que só tem aprofundado o fosso social. Por que, então, vestimos as nossas togas? Para não sermos transformadores? Para fecharmos os olhos para o sofrimento dos mais humildes? Para permitirmos as violações dos direitos fundamentais que constituem a base filosófica e a essência da nossa própria Constituição? Desculpem, mas a magistratura, amigos, não é lugar para covardes e para burocratas. A magistratura é lugar para fortes e revolucionários. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero fazer uma saudação muito especial aqui a todas as colegas, aos colegas presentes e que gentilmente ainda estão nos acompanhando, apesar do adiantado da hora. E queria registrar aqui que a ousadia de ter aceito esta manhã o convite do amigo Guilherme para substituir o professor Marcelo Cantani nesse painel deveu-se justamente à tranquilidade que então eu tinha ainda sob os efeitos da festa de ontem, de estarmos entre colegas aqui e para tratar de um tema
muito importante e relevante nessa quadra que nós estamos atravessando. Mas eu confesso que me bateu um arrependimento agora, depois de ouvir as duas palestras, né, que me antecederam aqui, o professor Lênio Streck e o meu amigo conselheiro Luciano Frota, principalmente pela aridez do tema que me cabe abordar aqui. E me sinto meio que como um arauto do Apocalipse, quase, né, portador de péssimas notícias, mas que é importante que nós tratemos desse assunto, que nós o enfrentemos, e que esse enfrentamento se faça da maneira como o Colé Precor tem procurado, desde o início da atual mesa, da gestão da atual mesa diretora, através do desembargador Wilson Fernandes, ladeado também pelo desembargador Samuel Lima, da 15ª Região, a forma como o Colé Precor tem procurado tratar dos temas de interesse da Justiça do Trabalho juntamente com a ANAMATRA, né? E essa forma qual que é? É a forma que acabou de ser referida pela colega Luciana, que é justamente em um caminhar conjunto e pautado por uma extrema transparência, né, na busca aí de soluções conjuntas, transparência e franqueza no trato desses muitos temas. Ontem, quando participávamos do Conselho de Representantes, o desembargador Samuel Lima, que é o secretário-geral do Colé Precor, mencionava, né, contou uma história e mencionava isso, que nossas eventuais diferenças de perspectivas no trato desses temas, haja vista a condição de administradores dos tribunais e a perspectiva do administrado, digamos assim, elas devem nos fortalecer e não nos dividir. Nós já temos divisões demais. Ontem mencionava o nosso presidente Guilherme no seu discurso, e nós temos que procurar superar essas divisões, porque a pauta comum de interesse de todos nós no fortalecimento da Justiça do Trabalho, ela é muito maior do que nossos interesses das nossas subdivisões. Mas, enfim, o problema que nos traz aqui é o novo regime fiscal. O tema do nosso congresso é horizontes para a magistratura, e os horizontes proporcionados pelo regime fiscal, se não houver alguma alteração, os horizontes são extremamente sombrios. Nós todos se lembram muito bem recente, o drama que foi para a Justiça do Trabalho a sobrevivência no ano de 2016. Aquele corte orçamentário discriminatório, de caráter nitidamente ideológico, e que, infelizmente, nós não conseguimos reverter perante o Supremo Tribunal Federal, né? Eu não tenho dúvidas de que nem mesmo os articuladores daquela medida nefasta previam o alcance que conseguiram com essa medida, né? Talvez a intenção fosse nos alertar, um puxão de orelha temporário, vamos fazer com que eles passem mal este ano. E, a princípio, teríamos aí um retorno às condições normais de trabalho passado aquele período. Mas isso foi muito além, né? Veio a Emenda Constitucional 95, e a verdade é que aquele orçamento totalmente desproporcional às necessidades e à relevância das nossas atividades, ele tornou-se a base para os próximos 20 anos. Nesse contexto, somente a correção, nós teremos somente o orçamento de 2016 e, ano a ano, a correção pela inflação medida pelo IPCA. Esses valores, eles tiveram ainda, a própria emenda previu, só para dar uma ligeira contextualizada, embora seja já do conhecimento aí dos colegas, esse orçamento previu um período de 3 anos no qual o Poder Executivo pode fazer um aporte, tirando do seu próprio orçamento, compensando em redução do seu próprio orçamento, o equivalente a 0,25% do orçamento do Executivo para atender às necessidades que os limites impostos pela emenda não seriam capazes de cobrir.
esse aporte do Executivo, que foi feito em 2017, foi feito em 2018 e que poderá ser feito em 2019, e nós aí temos já uma insegurança, uma incerteza grande, uma insegurança, a depender de quem venha ocupar o Palácio do Planalto, basta que ele diga que não será possível, que não há mais interesse. Podemos ser vítimas novamente do discurso de que a redução do volume processual mostra que não há mais essa necessidade e esse valor pode ser cortado. Esse 0,25% que tem sido aportado ao orçamento da Justiça do Trabalho, ele importa num acréscimo da casa de quase 1 bilhão e 200 milhões. Então, isso nos garantiu, digamos assim, uma janela de prosperidade no período de que seria de 2017 a 2019, com uma perspectiva de que essa janela está se fechando, e parece que apressaram o fechamento da janela. Nós imaginávamos que 2020 seria um ano crítico, né? Mas este ano, ainda no final de março, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou um ato, né, estabelecendo uma meta, que é uma imposição mesmo, uma meta de corte linear no orçamento da Justiça do Trabalho, em todos os tribunais, da ordem de 2,5% em despesas primárias. Isso por quê? Porque o impacto do reajuste das duas últimas parcelas do reajuste dos servidores, que será agora em novembro e, salvo engano, em fevereiro, ele vai gerar aí um incremento de despesa da ordem de 1 bilhão no nosso orçamento. Com isso, a estimativa já do Conselho para o ano de 2019, computado um IPCA da ordem de 3%, que há um sério risco também de não ser alcançado. Nós estamos aí trabalhando também com a possibilidade de que ele seja reduzido para 2,5%. Isso vai gerar um déficit no orçamento da Justiça do Trabalho da ordem de 450 milhões. Esse corte linear de 2,5% que afetou a todos os tribunais, o ato determina, então, que a proposta orçamentária a ser encaminhada agora no final do semestre contemple, então, esse corte nas nossas despesas primárias, sendo que, se o corte não for feito pelos tribunais, será feito no Conselho, antes de encaminhamento. Então, o Conselho nos deu ainda essa margem de manobra para que nós possamos eleger onde cortar. Uma eleição que não tem muita margem, porque os senhores tenham dado o comprometimento que nós temos orçamentário, já com a nossa folha de pagamento e os benefícios aí incluídos, as despesas obrigatórias, assim como outras também que o Conselho impõe como necessárias e indispensáveis, que são, por exemplo, os contratos de manutenção do PJE, que estão a cargo dos tribunais e não são mais arcados pelo orçamento do próprio Conselho. Essa redução, então, ela vai recair sobre um percentual ínfimo, que é o percentual de discricionariedade orçamentária dos tribunais. Para os senhores terem uma ideia, no caso do Tribunal de Goiás, que eu integro, nós teremos que fazer o corte de 2,5%, esses 2,5% recairão sobre 8,5% do orçamento do tribunal. O restante é comprometido com essas despesas obrigatórias que não podem ser afetadas. O nosso tribunal, em valores absolutos, tem que fazer um corte da ordem de 11 milhões sobre um valor, né, esses 11 milhões têm que ser cortados na parte do orçamento que representa 45 milhões. Então, na verdade, não é um corte de 2,5%, é um corte de 25% na parte em que os tribunais têm alguma discricionariedade. Todos os presidentes de tribunais já estão empenhados no trato dessa questão e na identificação de onde possamos fazer esses cortes. Ontem,
enquanto assistia aqui à solenidade de abertura do CONAMAT, né, uma nova notícia mais preocupante ainda. O ato número 10, que esse ato conjunto que foi editado no dia 27 de março, salvo engano, ele tem no seu anexo, já tinha no seu anexo uma tabela determinando os valores que tem que ser cortado por cada tribunal, que seriam esses 2,5%. Ontem, na lista de discussão, no grupo do WhatsApp do Colé-Precor, exatamente durante a solenidade de abertura do CONAMAT, chegou a notícia da edição, do encaminhamento de uma mensagem do setor de orçamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, traçando as diretrizes de como deve ser encaminhada a proposta orçamentária. E nessas diretrizes identificando o limite de gasto de cada tribunal. E, para surpresa geral, né, esse limite, em alguns tribunais, nós estamos trabalhando nessa identificação, em alguns tribunais, aumentou o volume, o valor do corte em relação ao ato 10. Então, as notícias, toda a conversa que foi tratada ontem pela manhã no Conselho de Representantes, em que nós apresentamos esses dados a todos os dirigentes associativos do país, eles já estão superados. E alguns tribunais com uma perspectiva de praticamente dobrar o corte. Não conseguimos ainda uma explicação, né, do que levou a essa mudança de cenário. Né. Há uma suspeita de que talvez na apuração tenha-se considerado o volume de execução orçamentária de 2017, que cada tribunal teve aí um desempenho diferenciado, mas ainda não conseguimos identificar. Mas, para os senhores terem ideia, um tribunal que já tinha uma determinação de um corte da ordem de 26 milhões, identificou que o valor repassado representará um corte da ordem de 54 milhões. Então, é assustador. Um outro tribunal pequeno, que teria um corte de 5 milhões, o presidente do tribunal informou que o dele passam a ser 9 milhões. Então, não foi um erro de cálculo ali, não é uma coisa que... Então, é muito preocupante todo esse cenário, né, e que leva à relevância, e é nesse sentido que eu me prontifiquei a estar aqui e apresentar esses dados aos colegas, a relevância de que todas as administrações dos tribunais, essa tem sido a tônica, a orientação, o debate que temos travado no âmbito do Colé-Precor, todas as administrações levem ao conhecimento dos colegas e procuremos encontrar soluções conjuntas na identificação de onde nós vamos tirar. Mas, assim, a perspectiva é que realmente nós teremos uma precarização de condições de trabalho que nos afetará a todos, em termos de cortes de eventuais benefícios indiretos e principalmente, o que mais nos aflige, né, a impossibilidade total de termos nomeações nos próximos anos, seja de servidores, seja de magistrados, para reposição dos nossos quadros. A estimativa que nos foi apresentada pelo Conselho, na última reunião do Colé-Precor, agora no final de abril, é de que esse corte brutal, esse déficit brutal de 2019, que nos fará ter saudades de 2016, porque em 2016 nós ainda tivemos o socorro da medida provisória ao final, né, e foi possível, né, um remanejamento entre os regionais, no qual aqui foi importantíssima a atuação da coordenação do Colé-Precor de então. O regime fiscal atual não permite esse reforço mais, né, e ele é o começo do fim, porque em 2020 nós teremos ainda
com certeza, a perda do aporte de 0,25. Então, o déficit estimado em 2019 de 450 milhões, ele salta para 1.166 bilhões em 2020. Se nós sobrevivermos a 2020, né, e sobreviveremos, porque somos fortes e revolucionários, não é isso, Luciano? Né? Se nós sobrevivermos, o déficit começa a diminuir. Isso com projeções, com base na expectativa aí do que deve apresentar o IPCA. Mas a estimativa é de 2021, o déficit é reduzido para 780 milhões, em 2022 ele é reduzido para 380 milhões, e nós voltaríamos a não ter déficit orçamentário somente em 2023. Então, nós temos aí um período longo e sofrido. Eu não consigo ver uma outra saída que não, a par de estarmos dispostos aí, nesse primeiro momento, superar essas dificuldades, de que seja feito também um trabalho, e aí a importância do movimento associativo, da nossa união nesses propósitos, de que haja necessariamente uma revisão desse regime fiscal a partir do ano que vem. Do contrário, nós não estamos falando só em falência da Justiça do Trabalho ou falência do Judiciário, nós estamos falando em falência do Estado. Não há condições de se manter um país com essa limitação, um país com o crescimento populacional que nós temos e tudo mais, amarrado durante pelo menos os primeiros 10 anos, que aí depois teria aquela possibilidade de uma revisão de critérios, mas de revisão de critérios da correção do orçamento, e não uma liberação de teto. Então, é importante que nós tenhamos a plena consciência dessas dificuldades, né, e que nós estejamos irmanados aí, as administrações dos tribunais e a base da magistratura, para a superação desse grande desafio. Nós já enfrentamos, em diversas ocasiões, ameaças à Justiça do Trabalho, né? E eu digo assim que não me preocupam as bravatas que pregam a extinção. Acho que nós somos muito maiores do que isso, né? E os nossos dados, o nosso desempenho, o efeito social da nossa atividade, acho que eles nos garantem a sobrevivência. Mas esse asfixiamento orçamentário, isso sim é uma forma de extinção em fogo brando, né? Então, nós temos que estar preparados aí para a superação desses desafios. E eu espero poder realmente contar com essa compreensão. Os colegas que administrarão os tribunais nesses próximos 4 anos, né, terão um peso muito grande. O meu tribunal é um tribunal extremamente previsível, então eu devo assumir a presidência do tribunal a partir do ano que vem. Então, vou enfrentar os dois piores anos da Justiça do Trabalho. Logicamente que qualquer administrador tem projetos, tem ideias, onde fazer investimentos, onde aparelhar melhor, proporcionar melhores condições de trabalho aos nossos magistrados, aos nossos servidores. Mas agora o foco será outro. O foco será a nossa sobrevivência ao longo desses 2 anos. Que todos estejamos juntos aí, e eu vou me permitir também, já que o Guilherme o fez ontem, né, invocar aqui o Renato Russo, né, e pensando que nós temos que ter isso por base, né? Então, lembra e vê que o caminho é um só. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. E quem roubou nossa coragem? Que nós retomemos essa coragem, né, no enfrentamento dessas dificuldades. E certamente nós vamos superar. Muito obrigado.